Fala, guerreiro, futuro policial penal do estado do Ceará. Eu sou o professor Max Lima e essa aula a gente vai detonar aí questões sobre conhecimentos específicos da Polícia Penal do estado do Ceará. Então, se você não me segue no Instagram, me segue, @maxlimads, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e bora junto detonar conhecimentos específicos e legislação extravagante para a Polícia Penal do estado do Ceará. Lembrando que conhecimentos específicos e extravagantes, matérias essas que eu vou ministrar para vocês, representa 44% do total de pontos da última prova. Então, o meu curso aborda essas duas matérias. Também trago aqui uma mentoria coletiva, PDF e muitas questões em vídeo. Então, se você não é aluno do meu projeto Em Busca da Farda Preta, adquira o nosso curso aí clicando no link da descrição. E agora, bora agora detonar muitas questões de conhecimentos específicos. Olha só, bora falar aqui da Instrução Normativa 03. O que é a Instrução Normativa 03? Ela traz aqui normas e traz aqui uma série de direcionamentos para os policiais penais. Ela vai falar aqui sobre normas de procedimentos operacionais. Ela vai trazer instruções, tudo isso visando o melhor andamento do trabalho do sistema penitenciário. Então eu tenho a LEP. A LEP é a norma geral, é a Lei de Execução Penal. Ela deve ser seguida por todos aqui que compõem o sistema prisional, porque ela é uma norma geral, ela norteia toda a execução da pena. Agora, a Instrução Normativa 03, ela é uma norma de conhecimentos específicos. Ela foi editada aqui pela SAP, no sentido de trazer normas e procedimentos a serem adotados nas unidades prisionais do estado do Ceará. Então ela vai falar aqui, por exemplo, da composição dos estabelecimentos, vai falar das atribuições, vai falar da rotina carcerária e diversas outras normas e procedimentos a serem aplicados aqui no estado do Ceará no que se refere às suas unidades prisionais. Então, bora abordar questões sobre a Instrução Normativa 03. Olha só, questão de número 1. De acordo com a Instrução Normativa 03 da Secretaria de Administração Penitenciária, assinale o item correto. Olha só. A. O ocupante do cargo de diretor da unidade prisional será escolhido preferencialmente entre os servidores estáveis de carreira de segurança penitenciária da SAP. Tá errado, olha só. Quando eu falo do diretor da penitenciária, ele é aqui a autoridade máxima administrativa dentro do estabelecimento prisional. Como é que funciona? Olha só. Você, em breve, vai estar assumindo aí o seu cargo de policial penal do estado do Ceará. Você vai se apresentar na unidade. Quando você se apresentar na unidade, vão botar você em alguma equipe. Eu tenho 4 equipes. Eu tenho a equipe Alpha, eu tenho a equipe Bravo, a equipe Charlie e a equipe Delta. Por exemplo, segunda-feira vai trabalhar a equipe Alpha, terça a equipe Bravo, quarta a equipe Charlie e quinta-feira a equipe Delta. Você vai ficar em alguma equipe. Nessa equipe vai ter vários policiais penais, seus colegas aí que vão passar no concurso, beleza. E em cada equipe dessa, em cada equipe eu tenho 4, em cada equipe vai ter um chefe de equipe. O chefe de equipe ele vai coordenar toda a equipe no que se refere aqui ao plantão para poder supervisionar e coordenar a rotina carcerária. Ele vai coordenar toda a equipe. Cada equipe tem o seu chefe. Acima aqui, de todos os chefes, eu tenho uma pessoa que vai coordenar todas as equipes. Quem é essa pessoa? É o chefe de segurança e disciplina, é o CSD. O CSD vai coordenar todas as equipes. Acima do CSD, aqui na nossa hierarquia funcional, eu vou ter o diretor adjunto, que vai assessorar o diretor, e acima do diretor adjunto eu tenho o diretor geral aqui do estabelecimento prisional, que vai coordenar e supervisionar e fiscalizar toda a unidade prisional a que ele está vinculado. E eu tenho também o gerente do patrimônio. O gerente do patrimônio, ele cuida da logística do patrimônio da unidade prisional. Então é essa estrutura que eu quero que você recorde aí para a gente poder matar questões. E quando eu falo da direção do estabelecimento, ou seja, quem é a direção do estabelecimento? É o diretor adjunto, o CSD, que é o chefe de segurança e disciplina, o gerente do patrimônio e o chefe de equipe. Então esses compõem a direção do estabelecimento. O diretor adjunto, o gerente administrativo, o CSD e o chefe de equipe. Todas essas pessoas são obrigatoriamente aqui, ocupados por servidor de carreira e segurança penitenciária da SAP. Olha só, eu tenho a SAP, ela é o órgão. A SAP, ela tem vários tipos aqui de carreira. Eu tenho, por exemplo, um cara que está vinculado à SAP que é advogado, um assistente social, um médico. Tem várias carreiras na SAP. Agora, a carreira de policial penal, a carreira de segurança penitenciária, para o cara assumir direção,
ser um gerente administrativo, um chefe de segurança e disciplina, ou até mesmo ser chefe de equipe, ele precisa ser policial penal, precisa estar vinculado à carreira de segurança penitenciária. Então, obrigatoriamente, o cara aqui, por exemplo, tem que ser um policial penal para assumir qualquer desses cargos, no que se refere aqui à direção do estabelecimento. Ponto muito importante para você matar a questão. Olha só, na escolha do diretor e do diretor adjunto, aqui ó, é obrigatório que ele seja um servidor de carreira da segurança penitenciária e ele precisa ser estável. Como assim, Max? Precisa ser estável. Esse diretor, ele deve ter passado pelo estágio probatório. Ele deve ter atingido o que é a estabilidade. Quando é que atinge a estabilidade? Após aqui 3 anos de efetivo exercício e que a pessoa tenha obtido, por exemplo, aqui, a aprovação no estágio probatório. Então veja, quando você passou no concurso, você é um servidor efetivo. Você passou no concurso, você é concursado, você é um servidor de carreira da segurança penitenciária, você é um policial penal. Você é efetivo, mas assim que você assumiu, não quer dizer que você é estável, não. Você só vai atingir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e você for aprovado no estágio probatório. Então, para ser diretor ou diretor adjunto, tem que ser, além de efetivo, ou seja, além de ser efetivo aqui da carreira de segurança penitenciária, ser um policial penal, também tem que ser estável. Ter aqui, por exemplo, mais do que 3 anos de efetivo exercício e ter atingido a estabilidade, ter sido aprovado no estágio probatório. Agora, gerente administrativo, que é o que cuida do patrimônio. O CSD, que é o que vai coordenar todas as equipes, que vai cuidar da disciplina da unidade prisional. O CSD também e o chefe de equipe pode ser estável ou não. Ou seja, preferencialmente estável. Então você que está me assistindo, assim que você passar no concurso, você tem a possibilidade de ser um CSD, um gerente ou até mesmo um chefe de equipe. Até porque não vai pedir aqui a obrigatoriedade de ter a estabilidade. É preferencialmente estável, mas pode ser estável ou não. O que é a estabilidade? Ela vai decorrer aqui após 3 anos de efetivo exercício e a pessoa que foi aprovada no estágio probatório. Então, quando a gente vai para a questão, olha só o que ele diz. O ocupante do cargo de diretor de unidade prisional será escolhido preferencialmente entre os servidores estáveis, errado, obrigatoriamente entre os servidores estáveis aqui da segurança penitenciária. Então, obrigatoriamente, servidor da carreira e também tem que ser estável. Então, a questão erra quando fala que preferencialmente entre os servidores estáveis. B, olha só, o cargo de diretor adjunto deve, preferencialmente, ser ocupado por servidor estável de carreira de segurança penitenciária. Errado. O diretor adjunto obrigatoriamente deve ser servidor de carreira de segurança penitenciária e também deve ser estável. C. O cargo de gerente administrativo deverá ser ocupado preferencialmente por servidor de carreira de segurança penitenciária. Errado. Gerente administrativo, obrigatoriamente servidor de carreira de segurança penitenciária e ele pode ser preferencialmente estável, ou seja, pode ser estável ou não. Então a questão erra quando fala preferencialmente. D. O cargo de chefe de equipe dos agentes penitenciários deverá ser ocupado obrigatoriamente por servidor de carreira de segurança penitenciária, da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Preferencialmente estável, mediante indicação do chefe de segurança e disciplina, com a anuência do diretor da unidade e da gestão superior da SAP. Então veja, está correta o nosso gabarito letra D. Obrigatoriamente servidor de carreira de segurança penitenciária se refere ao chefe de equipe, que pode ser estável ou não, ou seja, preferencialmente estável. Só uma ressalva, olha só. Gerente administrativo, para poder ocupar esse cargo, a indicação é do diretor com a anuência da SAP. Para ocupar o cargo de CSD, a indicação do diretor com a anuência da SAP. Agora, para assumir aqui chefe de equipe, é indicação do CSD com a anuência do diretor. Então a gente fechou aqui esse ponto, que é uma pegadinha muito boa para poder cair em prova. E nesse quadro você esquematiza e mata muita questão de prova. Então, primeira questão, gabarito, letra D. Primeira questão, letra D. Olha só, segunda questão. Assinale, olha só, segunda, assinale enunciado e assinale a alternativa correta. A Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, não obstante a sua pluralidade setorial, prima pela observância ao sequenciamento hierárquico, bem como por suas características especiais. Fundamenta-se também na hierarquia funcional, disciplina e, sobretudo, na defesa dos direitos e garantias individuais da pessoa humana, conforme abaixo disseminado. Olha só, ele vai querer saber aqui, a hierarquia funcional. Afinal, qual é aqui a hierarquia funcional aplicada à polícia penal? Vou passar aqui
o seguinte quadro para você e você vai anotar. Olha só, quando eu estou falando de hierarquia funcional, não há que se falar em hierarquia militar, não. Aqui não tem nada a ver com a polícia militar, não. Essa hierarquia funcional é no sentido de trazer uma melhor organização e um melhor planejamento para a própria gestão da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, para todas as unidades prisionais. Então não há que se falar em hierarquia militar. Essa hierarquia funcional é no sentido de trazer aqui uma melhor organização da secretaria, um melhor planejamento. Então, quando eu falo aqui da hierarquia funcional, você precisa gravar o seguinte. Olha só. Hierarquia funcional. Primeiro, quem é o nosso 01 da hierarquia funcional? O nosso 01, que está aqui no topo da hierarquia funcional, é o secretário da administração penitenciária. Nosso 01, ó, secretário da administração penitenciária. É o nosso 01. Quem é o 02 na nossa escala aqui de hierarquia funcional? É o nosso secretário executivo. É o 02, ó. Secretário executivo. É o nosso 02. E quem é o 03? O 03 é o secretário, ó, secretário executivo de planejamento e gestão interna. Max, e quem é o 04 aqui, ó, na nossa hierarquia funcional? O nosso 04 é o coordenador especial do sistema prisional. Coordenador especial do sistema prisional. Max, e quem é aqui o próximo na nossa lista da hierarquia funcional? O próximo é o supervisor da célula de segurança e disciplina. Então essa é a nossa hierarquia funcional e a gente vai dar continuidade a ela. Por quê? Porque eu tenho dois grupos no que se refere à hierarquia funcional. Esse grupo aqui, ó, é um grupo de gestão estratégica. É um grupo de gestão estratégica. Eles traçam aqui, ó, um melhor planejamento para todas as unidades prisionais. Veja bem, essas pessoas, normalmente, essas autoridades, vocês encontram elas aqui na SAP, no órgão da SAP. De lá, eles traçam aqui diretrizes, planejamentos para todas as unidades prisionais. Veja, eu tenho unidade prisional em Juazeiro do Norte, em Sobral, em Fortaleza, em Itaitinga, em Aquiraz. Tenho várias unidades. Lá da secretaria, onde normalmente aqui você encontra essas pessoas, mas eles vão para todas as unidades, eles fazem aqui supervisão e planejamento em todas as unidades. Mas de lá, por exemplo, cada um tem o seu setor, eles traçam aqui uma diretriz, um melhor planejamento para todas as unidades prisionais do estado do Ceará. Então eles são um grupo aqui, ó, de gestão estratégica para a própria Secretaria de Administração Penitenciária. Então, por exemplo, você encontra eles normalmente aqui, ó, na SAP, que é um órgão, e eu tenho aqui vários setores. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o setor do secretário de Administração Penitenciária. Eu tenho um setor, por exemplo, do secretário executivo. Eu tenho um setor do supervisor da célula de segurança e disciplina. Nesses setores, cada autoridade dessa faz aqui a sua devida atribuição, tudo visando o melhor planejamento e organização da própria SAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Então esse é o setor estratégico. Eles vão aqui auxiliar todas as unidades prisionais. Abaixo dessa hierarquia, eu começo com quem? Com as unidades prisionais. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o diretor. Ou seja, essa hierarquia aqui, ó, ela é aplicada a todas as unidades prisionais. Mas eu tenho várias unidades. E em cada unidade, eu vou ter a hierarquia funcional daquela unidade. Por exemplo, eu tenho o diretor. Abaixo do diretor, eu tenho aqui o diretor adjunto. Adjunto, que vai auxiliar. Adjunto. Abaixo do diretor adjunto, eu tenho aqui, ó, o CSD, que é o chefe de segurança e disciplina. Abaixo do CSD, eu tenho aqui, por exemplo, o gerente administrativo, que cuida do patrimônio da unidade, Por exemplo, o cadeado quebrou, a viatura quebrou. O gerente vai auxiliar aqui no sentido de trazer o patrimônio, o estoque, os bens da unidade. E abaixo aqui do gerente, eu vou ter aqui o chefe de equipe,
eu tenho 4 equipes no sistema prisional. Cada equipe vai ter um chefe. E você, dependendo da equipe que você tiver, você vai ter o seu chefe de equipe. E abaixo aqui do chefe de equipe, vai ter, por exemplo, você, ó. Ou seja, onde é que você, futuro policial penal, vai se encontrar. Você está aqui, ó, na hierarquia funcional, no sentido de trazer um planejamento da gestão penitenciária, você vai se encontrar bem aqui. Vinculado a uma equipe, que vai ter o seu chefe de equipe, depois você tem o gerente, o CSD, o diretor adjunto, o diretor, e depois vai subindo, supervisor, coordenador, secretário executivo de planejamento, secretário executivo e o nosso 01, secretário de administração penitenciária. Lembrando que aqui se trata de uma gestão estratégica, que vinculada à SAP. Agora, esses daqui, ó, estão ligados à direção. Olha só, vou riscar você, porque você não faz parte da direção do estabelecimento. Quem faz parte da direção é o chefe de equipe, gerente, CSD, diretor adjunto e diretor. Eles aqui, ó, são a direção do estabelecimento. Ou seja, eu tenho aqui a unidade prisional, onde eu vou ter, por exemplo, a direção auxiliando aqui e coordenando toda essa unidade prisional. Aqui você está vinculado. Eu tenho várias unidades, então é nesse sentido que a gente trabalha a hierarquia funcional. Então, bora para a questão. Sem mais delongas, bora para a questão. A hierarquia funcional é admitida aqui, ó. O secretário da administração penitenciária, o secretário executivo da administração penitenciária, o secretário executivo de planejamento e gestão interna, coordenador especial do sistema prisional, supervisor da célula de segurança, controle e disciplina, diretor da unidade, diretor adjunto, chefe do núcleo de segurança e disciplina, gerente do patrimônio e chefe de equipe. Ó. Gabarito da segunda questão, letra A. Bora ver porque que a B está errada. Ó. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social. Olha só. O nosso 01 não é o secretário de Segurança Pública e Defesa Social. O nosso 01 é o secretário da Administração Penitenciária. Por isso que a B está errada. C. Comandante-Geral da Polícia Militar? Não, não é o Comandante-Geral da Polícia Militar. É o secretário da Administração Penitenciária. D. Superintendente da Polícia Federal? Não, também não. Então, gabarito da segunda questão, letra A. Terceira questão. De acordo com a Instrução Normativa 03 da SAP, assinale o item correto. A. A direção da unidade prisional será composta pelo diretor, diretor adjunto, chefe de segurança e disciplina, gerente do patrimônio, chefe de equipe e assistente social da unidade. Errado, olha só. A direção do estabelecimento é composta pelo diretor, o diretor adjunto, o CSD, o gerente e o chefe de equipe. Estas pessoas que compõem a direção do estabelecimento. A questão erra quando fala assistente social. Olha só, ela fala quando erra, quando fala assistente social. B. A direção da unidade prisional será composta pelo diretor, diretor adjunto, chefe de equipe, disciplina, gerente de patrimônio e chefe de equipe. Ó, tá tudo correto aqui. Ó. Quando ele fala que a direção será composta pelo diretor, o diretor adjunto, o CSD, o gerente e o chefe de equipe, está correto. Estes compõem a direção do estabelecimento. Eles trazem aqui uma melhor coordenação para o estabelecimento. Enquanto que a gestão superior, o secretário executivo, o supervisor, o coordenador, é uma gestão estratégica. Eles coordenam todas as unidades prisionais. Enquanto que a direção aqui, ó, coordena essa unidade. Eu tenho várias outras unidades que são coordenadas por todas as direções. Então imagina dessa seguinte forma, que é uma forma aqui de você entender na prática como funciona. Então, o gabarito da terceira questão, letra B, ó. A direção é o diretor, diretor adjunto, chefe de segurança e disciplina, gerente e o chefe de equipe. C. A unidade prisional será composta, ó, a direção da unidade prisional será composta pelo juiz da execução? Não, não tem juiz da execução. E D. A direção da unidade prisional será composta pelo diretor, diretor adjunto, defensor público? Não, defensor público? Não, não existe na nossa hierarquia funcional. Então, terceira questão, gabarito, letra B. Questão de número 4. Assinale a alternativa correta conforme o rol de atribuições do policial penal com previsão na Instrução Normativa 03. Olha só, a Instrução Normativa 03 traz um rol de atribuições que são competência sua, policial penal do Estado do Ceará. Se você desconfigurar alguma atribuição, pode ser que seja que você tenha praticado, por exemplo, uma transgressão disciplinar.
Essa transgressão disciplinar pode gerar aqui uma responsabilidade administrativa, uma punição ao servidor. Então imagina, você tem uma atribuição, você descumpriu uma atribuição. Pode ser que você tenha de descumprir também um dever legal. Esse descumprimento de um dever legal pode gerar uma transgressão, que pode ser uma transgressão de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau ou quarto grau, dependendo da gravidade da conduta. Tem que apurar essa responsabilidade administrativa. Essa responsabilidade administrativa é apurada aqui, por exemplo, por meio de uma investigação preliminar, uma sindicância ou até mesmo um PAD, um processo administrativo disciplinar. A CGD é quem é competente para apurar a responsabilidade administrativa dos policiais penais. Mas ela pode delegar, por exemplo, a SAP, que faça uma investigação preliminar ou até mesmo uma sindicância. Beleza, apurou a responsabilidade administrativa, pode ser aplicada aqui ao servidor uma sanção, uma punição. Tudo isso porque ele descumpriu um dever, que a maioria aqui, grande parte dos deveres, também constitui a atribuição do policial penal. Então, a questão quer saber, qual é a atribuição do policial penal? A. Comparecer no horário regular do expediente ou escala de plantão com pontualidade para exercer os atos de seu ofício. Gabarito, letra A. Olha só. A atribuição do policial penal chegar com pontualidade. Imagine que o policial penal chegou atrasado, chegou com 1 hora de atraso. Nesse caso, ele descumpriu uma atribuição, ele descumpriu um dever, ele está praticando aí, no caso, uma transgressão disciplinar, que pode ser de primeiro grau ou de segundo grau, a depender do caso. Então vai ser apurada essa responsabilidade e pode ser aplicada a ele uma sanção, uma punição administrativa. Então aqui a atribuição do policial penal e também um dever chegar com pontualidade. Então gabarito, letra A. E a B, frequentar uniformizado e em razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro ou da função. Isso daqui está errado. Quando você estiver fardado, você está representando a instituição, você está usando o uniforme, está representando a instituição, a Polícia Penal do Estado do Ceará. Você não pode estar andando em lugares incompatíveis aqui com o decoro e também a função pública. Não pode. Então a questão erra quando fala que você deve frequentar. C. Induzir superior ou colega a erro ou a engano. Está errado. Você não pode induzir o seu superior, o seu colega a erro ou a engano. Nesse caso, se você fizer isso, vai estar descumprindo uma atribuição prevista na Instrução Normativa 03. Veicular ou propiciar a divulgação de notícia falsa, documentação, imagens, áudios e vídeos de fatos ocorridos nessa instituição. Olha só, você não pode fazer isso. A questão está dizendo aqui que você deve fazer isso. Isso está errado. Você não poderá aqui veicular ou propiciar informação falsa. Por exemplo, imagina que o policial penal saiu espalhando aí nas redes sociais que tinha morrido 300 presos por causa do Covid. Sendo que não morreu nenhum preso por causa do Covid. Ele ficou fazendo aí a informação falsa no sentido de ganhar a visibilidade da mídia. E ficou falando que ele viu 400 presos mortos por causa do Covid. Isso, ele está veiculando uma notícia falsa em um meio de interação social, aplicativos, blogs, imprensa. Então, o policial penal não poderá fazer isso. Então, o gabarito da quarta questão, letra D. Não, letra D não. Gabarito da quarta questão, letra A. A letra D encontra-se errada. Gabarito, letra A. Bora agora para a quinta questão. Quinta questão. Assinale a alternativa correta conforme o rol de atribuições do diretor da unidade prisional. Olha só. O diretor da unidade prisional. Esse cara aqui, que ele vai coordenar toda a unidade prisional. Ele tem um rol de atribuições, tanto na Instrução Normativa 03, como também na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal ela é uma norma geral. Ela traz aqui vários atos de competência do diretor do estabelecimento. E a Instrução Normativa 03 vem para complementar. E também aqui traz um rol de atribuições. Por exemplo, eu tenho uma atribuição que é do diretor, que é a permissão de saída. É ele permitir o preso sair do estabelecimento em caso de doença grave, ou até mesmo aqui em caso de falecimento de algum parente seu, que está previsto no rol. Por exemplo, cônjuge, companheiro, irmão, pai, não importa. Se tiver previsto na legislação, pode ser autorizado esse preso a sair do estabelecimento. E ele vai sair mediante a autorização do diretor. Então veja que a permissão de saída é uma atribuição do diretor prevista na LEP, na Lei de Execução Penal. E na Instrução Normativa 03 eu tenho diversas outras atribuições que são aqui direcionadas ao diretor da penitenciária. Então bora ver quais são aqui as alternativas. A.
assegurar o normal funcionamento da unidade, observando e fazendo observar as normas da Lei de Execução Penal e de normas correlatas. Ó. Gabarito, letra A. O diretor da penitenciária, ele vai coordenar todo esse estabelecimento, vai supervisionar, fiscalizar, tudo garantindo o melhor andamento do serviço penitenciário, da rotina penitenciária. Tudo isso visando aqui promover a melhor forma a execução penal da pessoa presa, segundo a Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Por que a B está errada? O ocupante do cargo de diretor de unidade prisional será escolhido preferencialmente entre os servidores estáveis. Errado. Não é preferencialmente entre os servidores estáveis. É obrigatoriamente entre os servidores estáveis do quadro aqui da carreira de segurança penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária. Então a B está errada. E a C. Não adotar medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais dos presos? Errado. O diretor vai adotar as medidas necessárias para preservar aqui a dignidade da pessoa presa. Até porque ele vai respeitar aqui o princípio da humanidade. Princípio esse daí, ó, que a gente também aborda nas nossas aulas de lei de execução penal. D. Conceder saída temporária. Por que está errado? Olha só. Bizu aqui para você. O diretor, ele não concede saída temporária. O diretor, ele concede permissão de saída. Por isso que eu tenho um bizu muito fera aqui para você. Isso a gente aborda nas nossas aulas de lei de execução penal. Mas como isso está aqui atrelado às atribuições do diretor, eu vou passar aqui para você ver como é importante você saber a diferença das atribuições do diretor na lei de execução penal. Olha só, eu tenho uma autorização de saída. O que é autorização de saída? É autorizar o preso a sair do estabelecimento. Eu tenho duas. Eu tenho a saída temporária, saída temporária, e eu tenho a permissão de saída. Permissão de saída. Tem uma permissão de saída. Olha só, a saída temporária ela é concedida pelo juiz. Concedida pelo juiz. Já a permissão de saída é concedida pelo diretor. É concedida pelo diretor. Marcos, por que a saída temporária é concedida pelo juiz? Porque aqui ó, tem um fim educacional. É o preso ser autorizado a sair do estabelecimento para visitar a família, fazer aqui algum curso profissionalizante, ou até mesmo alguma atividade de confirmar aqui, ou seja, colaborar com o retorno ao convívio social. Por exemplo, o preso ir ao casamento da sua irmã, da sua mãe, tudo visando a ressocialização. Aqui ó, tem um cunho educacional. A permissão de saída tem um cunho humanitário. É o preso que está passando mal. É o pai do preso que morreu e ele precisa ir ao velório. Então, bizu, falou de saída temporária, é o VEA. Falou de permissão de saída, é o PDF. Max, o que é o VEA? V de visitar a família, ou seja, V de visita. E de estudo, ou seja, o preso vai fazer um ensino profissionalizante, aí ele sai do estabelecimento. E o A de atividades, retorno ao convívio social. Atividade de retorno ao convívio social. É autorizada pelo juiz a saída temporária, que tem um fim aqui de ressocialização. Um cunho aqui de educação, assistência à educação da pessoa presa, visando a ressocialização. Agora, a permissão de saída, cunho humanitário. É o preso, ó, P de permissão de saída, P de permissão, que tem a ver aqui ó, com D de doença grave, e F de falecimento, falecimento. E tem diferença entre esses dois institutos. Por exemplo, ó, o pai do preso morreu e ele quer ir ao velório, aí você leva o preso mediante escolta. Tem a possibilidade do preso receber aqui a permissão de saída. Tem diferença. Enquanto que a saída temporária só é concedida a alguns presos, a permissão de saída pode ser concedida aqui a qualquer preso. Então veja, aqui tem um cunho humanitário. É o preso que está doente, é o pai do preso que morreu. Concede a qualquer preso. Aqui ó, é um benefício, não é a qualquer pessoa não. Tem que preencher os requisitos. Por exemplo, o preso do regime semiaberto pode conceder aqui a ele a saída temporária. Agora, o preso do regime semiaberto, fechado, aberto, não importa o regime, pode conceder a permissão de saída. Então, quando eu volto aqui na questão e falo que é a atribuição do diretor
Conceder saída temporária está errada. Por quê? Porque a saída temporária, quem concede é o juiz. O diretor, ele concede a permissão de saída. Então essa foi a quinta questão. Gabarito aqui, ó, letra D. Encerrando agora mais uma aula de resolução de questões em busca da farda preta, curso aqui da Polícia Penal, que eu elaborei no sentido de te auxiliar a chegar até a aprovação. Se você nem é aluno, clica aí no link, adquire o curso e bora continuar detonando conhecimentos específicos. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa teu comentário, deixa teu like e não esquece de me seguir no Instagram, que também está na descrição do vídeo, @MaxLimaDS. Tamo junto!